E os caras não foram, hein, cara? Os caras não foram. Eles amarelaram. Os caras não foram no debate, meu irmão. Não foi o Lula primeiro. Daí, por não ir o Lula, não foi o Flávio. Daí, por não ir nem o Lula nem o Flávio, não foi o Zema também, né? Então, vai, o Lula e o Flávio não irem, cara, umas desculpinhas com todo respeito, né? Que eu fico impressionado, assim, que os caras, com esse, eles devem ter ficado, o Lula deve ter ficado, cara, que desculpa será que a gente usa? E aí, pô, não, falta representatividade, né? Só tem eu aqui de esquerda, você alvo, não sei o quê. Cara, quem que poderia estar ali, então? Tá ligado? O que ele gosta, em qual configuração o Lula estaria disposto a ir no debate, então? Né? Então, cara, é uma desculpinha mais tosca que a outra, porque a do Flávio foi: eu não vou, porque o meu oponente é o Lula e eu não quero debater com os outros caras aqui, não sei o quê, né? Felipe, tu sabe me dizer a função, qual deveria ser a função social do debate? Prestar contas à sociedade, mostrar quais são as suas ideias, qual é a sua trajetória, por que seria competente para governar o país, Não é pra, quais não, são as suas não é propostas. para servir as pesquisas, o debate? Eu pensei que o debate fosse mais uma peça usada para servir a essa profecia autorrealizável que é a pesquisa. Porque o engraçado disso tudo é o seguinte, cara, na minha opinião. Ó, existe a pesquisa. E a pesquisa, ela deveria ter uma função que é a de medir qual que é como pensa o eleitorado, né? Ou um pedaço do eleitorado, né? Tá bom. Para medir, só que essa medição, ela ao longo do tempo, ela tomou um papel central na disputa. A importância da pesquisa só fica em segundo lugar para o evento eleição. O que eu quero dizer? Que tudo é feito para as pesquisas. Então, todas as ações são feitas para movimentar o ponteiro da pesquisa. Tudo que esses caras falam é para movimentar o ponteiro da pesquisa ou deixar do jeito que ele tá, pelo visto, né? Uhum. Então, nesse caso, o Lula e o Flávio não irem ao debate, não importa, na minha opinião, olhando aqui como um eleitor, eu fico olhando, pô, esse cara tá falando que não foi no debate porque, sei lá, por qualquer razão que seja, esse cara tá falando isso. Aquele cara tá falando qualquer razão que seja também. O que eu tô entendendo esses caras querem manter a pesquisa do jeitinho que tá. Porque a pesquisa acaba sendo uma profecia autorrealizável. O que isso quer dizer? Tá bom, a partir do momento que existe a pesquisa, agora ela vai se realizar daquela forma, porque a pesquisa influencia a maneira como as pessoas votam, né? Então, se o cara mantém os dois. E como esse ponteiro se movimenta? Ou com grandes eventos, ou grandes catástrofes. Por exemplo, uma delação premiada do Vorcaro tem o potencial de mover isso daí se os caras. Porque mantendo essa velocidade de cruzeiro, é isso que vai acontecer ali na frente. Mais ou menos, né? Então, para evitar algum tipo de catástrofe, os caras não colocam as próprias ideias à prova. Até porque, muitas vezes, há uma dúvida se há ideias, né? Então, Eu tenho mais certezas do que dúvidas em relação a isso. Ah, é? Eu vejo entristecido, vou usar essa palavra. Esses caras evitarem participar de um debate. Eu vou jogar a questão para um outro ângulo, Igor Coelho, porque o mais lamentável disso tudo não é sequer a ausência do Lula, a ausência do Flávio Bolsonaro e a ausência do Romeu Zema. É a absoluta anestesia da população brasileira. Eu não passo pano nem para o eleitorado. Eles só fazem isso porque sabem que não vão perder pontos significativos com os segmentos da população que têm declarado, pelo menos, intenção de voto nele, quando é consultado pela pesquisa. E, obviamente, a pesquisa entrevista um certo número de pessoas, mas existe uma projeção ali para a população brasileira. Então, você tem milhões de pessoas que não alteram o seu voto a despeito da amarelada dos seus candidatos. Isso é o que eu acho que é o mais grave. Porque do Lula não espero nada, do Flávio não espero nada, Romeu Zema tampouco espero muita coisa.
Ele se alinhou ao bolsonarismo, assim como o Partido Novo, ao longo dos últimos anos e perdeu a própria razão de ser, no sentido de que foi criado para ser diferente e foi se tornando cada vez mais parecido. E até nisso, Uhum. que é terrível, é óbvio que é imoral e é óbvio que eu recrimino, que é a ausência de um debate presidencial, né, que é, enfim, é o maior cargo do poder executivo do país, é pior ainda do que a ausência em outros debates, e embora todos já seja ruim, se fosse um debate de vereador já seria Uhum. vergonhoso, que dirá de presidente da república, mas a população brasileira, ela não refletir que ela está legitimando esse tipo de comportamento, como é que vai cobrar depois ao longo de 4 anos? Se você está votando num candidato que não quer prestar contas à sociedade, que só quer falar para o cercadinho, só quer falar para a bolha, só quer falar em ambiente controlado, só quer falar para suposto jornalista chapa branca. Uhum. Quer dizer, você está dando uma carta branca para que essas pessoas simplesmente não deem satisfações quando estiverem no poder. E isso que é mais vergonhoso. Sabe que, às vezes, quando a gente está discutindo decisões judiciais no Brasil, muitas vezes a gente vê que alguns ministros do STF, que são alegadamente garantistas Uhum. em relação a tudo aquilo que envolve o seu grupo, a sua patota, pessoas próximas, que é um conceito que, vamos dizer assim, tem uma origem acadêmica, etc. Existe uma bibliografia sobre o garantismo, mas aqui no Brasil é utilizado para acobertar a blindagem de aliados, né. Mas eles são punitivistas de ocasião. Então, quando putz, eu fui fazer um parênteses agora, eu vou precisar voltar ao Não, ponto que eu não. queria abordar. Nossa senhora, esse é o problema de fazer 4 programas na terça-feira, eu chego aqui no final, aí eu às vezes eu quero fazer um raciocínio elaborado, eu começo e depois Acontece, cara, Igor acontece. Coelho. Mas Não, esses enquanto isso eu vou, eh, dizer o seguinte, que eles quando querem ser muito eu vou precisar recuperar, tô que nem os políticos em sabatina, né, Aham, aham. que ficam completos, mas Não, mas é que eu tenho, fica tranquilo, não, eu Felipe, tô porque eu tenho tranquilíssimo, eu vários tô tranquilo, só tô projetos. tentando retomar o ponto, vai Então, falando aí que eu é vou que retomar. eu tenho vários projetos contra as mulheres, né. Não, isso é muito pior do que dar branco, né, porque dar branco, você dá branco do raciocínio que você tá tendo e tal, Pô, ali eu mas fiquei esses pensando. lapsos É. em que o sujeito não percebe, porque eu percebo quando eu tô tendo espera aí, agora eu esqueci onde é que pra onde que eu Aham, estava indo no aham. meu raciocínio, né. E o Romeu Zema, ele falou que tinha um projeto contra a mulher e ele nem reparou, né, que Só foi falou aquilo. embora, é. Como várias vezes o Lula tem uns lapsos verbais, assim, e ele não se dá conta. É, é. Mas, bom, voltando aqui, depois eu vou tentar Aham. recuperar a minha analogia que eu queria fazer com o Supremo Tribunal Federal. Mas a população brasileira, ela está imersa nessas bolhas e o sujeito simplesmente quer derrotar o outro lado a qualquer custo, Aham. e ele não reflete no que ele está fazendo a respeito do seu lado, porque os políticos são pessoas de carne e osso com uma série de defeitos e muitas vezes refletem o que tem de pior na Uhum. sociedade, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Então que haja esse salvo-conduto, sabe, que a pessoa não critique, que não vá, pelo contrário, é porque eles têm uma máquina de propaganda, como eles têm muitos cargos para dar, muita verba, pra dar, porque são grupos políticos que têm gabinetes no Brasil inteiro, mesmo que não esteja no poder executivo federal, o cara tem um monte de senadores, um monte de deputados, e tem uma promessa também de futuro, de que ele pode Uhum. vencer uma eleição. Então tem muito oportunista que parasita aquele grupo político porque quer uma boquinha, porque aquele grupo político já tem um eleitorado consolidado, então se ele puxar saco, se ele disseminar narrativa, se ele apontar só a sujeira do outro lado, ele vai ter um público, ele vai conseguir vender os seus Sim. produtos, então essas pessoas elas vão espalhando narrativas para legitimar a ausência do debate. E a gente vê isso, o esforço nas redes sociais e vários assessores ali, marqueteiros, eles têm as suas contas no X, a gente sabe quem é quem, e o cara vai lá: "Ah, não era para ir mesmo, olha só esse debate, fulano isso, fulano aquilo. Ó, o sujeito vai no debate para quê? Para enfrentar o fulano que fala isso e ofende isso e etcétera". Ora, é isso mesmo, é para você entrar ali numa espécie de ringue, mas evidentemente razoavelmente controlado, apesar de ter tido
o episódio da cadeirada Uhum. na eleição de 2024, mas é um ambiente relativamente controlado, até porque você tem regras que passam pelo aval de cada campanha. Então, se houver uma ofensa, se houver algo que não seja efetivamente comprovado, você pode pedir o direito de resposta. Muitas vezes o candidato consegue o direito de Uhum. resposta, então ele tem a oportunidade de explicar, ele tem a oportunidade de afetar uma superioridade em relação ao outro candidato. Tem possibilidade até, Igor, e é óbvio que isso vai depender do juízo que cada eleitor fizer, mas ele pode eventualmente fugir de uma pergunta, ele tem os malabarismos, ele tem espaço para os truques retóricos Aham. dele. Então, o que acontece é que eles não querem se colocar à prova. Eles não querem ouvir perguntas e considerações e muitas vezes fatos verdadeiros, verdades inconvenientes, que eles não gostam que o seu próprio público saiba. Uhum. Então, esse é um ponto muito relevante. Quando você passa muito tempo no poder e tem uma máquina na mão para propaganda, muitos oportunistas e parasitas, você consegue trazer boa parte do eleitorado para sua bolha. E aí esse eleitorado fica sem ouvir aquela verdade inconveniente que vem de fora e, obviamente, dentro daquela bolha, você busca deslegitimar todas as outras fontes de Uhum. informação. Uhum. O lulismo faz isso, qualquer verdade inconveniente sobre o Lula, então você é direitista, nazista, extremista de direita, fascista, bolsonarista, etc. Qualquer verdade inconveniente que venha sobre os Bolsonaro, então você é globalista, socialista, comunista, etc. E eu sempre falo, 2 mais 2 igual a 4, independentemente de quem diga e sobre quem. Aham. Então eles sabem que ali no debate, o público deles vai se juntar com o público de outros candidatos, várias bolhas diferentes vão assistir e tal, e pode ser que entre alguma coisa na bolha dele que ele não quer que entre. Então, o Lula vai ser questionado sobre o Lulinha, sobre o Mensalão, sobre o Petrolão, sobre o roubo dos aposentados, sobre por que ele permitiu que acontecesse, que reincidisse uma série desses escândalos nos governos dele. O Flávio vai ser questionado sobre mensagens, áudio, visita ao É. Daniel Vorcaro, pedido de dinheiro cujo caminho ainda não foi comprovado até hoje, apesar de uma promessa que ele fez de prestação de contas em 30 dias, que agora não quer mais fazer, depois a gente pode voltar a esse assunto. Vai ser questionado sobre rachadinha, sobre aquilo que ele fez enquanto era senador, enquanto era deputado estadual, que está muito longe das coisas que ele diz em rede social ou no período da campanha, assim como os governadores e assim como um ativista político como o Renan Santos, que pode ser confrontado em relação àquilo que ele fala, em relação às suas atitudes nas próprias redes sociais, na internet, na liderança de um movimento político. Mas é isso, não querem que entre a alegação do outro, a crítica do outro dentro da sua bolha. E o mundo, né, mas aqui no Brasil, isso é muito forte, as pessoas estão se deixando segmentar dessa maneira e elas relativizam e naturalizam a amarelada de político de estimação para o questionamento, para o confronto, para o embate, que, repito, não é um embate de violência física. Tem um episódio, né, fora da curva, de uma Aham. cadeirada do Datena no Marçal, mas ainda assim, eh, é um ambiente controlado do ponto de vista de segurança física. Então, não tem motivo nenhum para pessoas com traquejo político, com experiência, pessoas que estão se cacifando para ser presidente da república, pelo menos que se dizem ter o cacife, para que elas temam tanto. Então, assim, é isso. Eles estão na liderança da pesquisa, voltando ao seu ponto, estão jogando com o regulamento debaixo do braço, não existe uma lei que imponha. Não, querem esperar o segundo turno. E o Flávio, assim, não é porque o Lula não vai, é que ele sabe que o Lula não vai, ele não quer ir. Então ele dá essa alegação: "Ah, não vou porque o Lula não vai, porque eu queria discutir com ele". Mas é óbvio que o Flávio não quer ir, e se fosse o Flávio disputando com os outros, provavelmente ele não teria ido, se ele tivesse com essa vantagem sobre os outros. É uma desculpa para tentar atribuir a responsabilidade ao Lula. Cara, eu acho que não ir a um debate é uma mensagem muito clara. Porque veja, tem uma gente, tem um pessoal que fala que os debates deveriam ser obrigatórios, né? Eu não acho que os debates deveriam ser obrigatórios. O que eu acho que a gente deveria saber avaliar melhor isso. Aquilo que é o seu ponto, que é como é que esses caras escolhem não ir ao debate e nada acontece. As pessoas continuam, elas mais do que continuam votando, elas defendem esse absurdo, né. Exato, defendem. Então eu tô contigo total, acho isso
Acho difícil de acreditar, né? Mas daí a obrigar os caras a ir a um debate, eu acho que não, porque quando ele não vai, é uma mensagem que ele passa, sabe? O problema é que a gente não tá sabendo captá-la, né?